Perfeito, estamos gravando. Então, eu vou começar agora com vocês com a apresentação dos planos do plano de ensino e propriamente da disciplina em si, tá bom? Então, hoje seria essa apresentação desse plano, né, o desenvolvimento dessa atividade de hoje, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho do que vai ser a disciplina, os materiais que vocês precisam, quais são as referências bibliográficas que vocês vão ter para estudar a disciplina de prótese 1, tá? Como é que vai funcionar a nossa logística de aulas, tanto teóricas quanto práticas, né? Essa primeira leitura a gente vai fazer para poder adequar de acordo com o nosso plano. No lago, postando até fotinha lá, só de top. Que bom que você vai no mesmo horário que elas, né? Deve ser bom demais. Ligar o microfone aí. Não, viu? Tô começando a duvidar. Esses dias eu tava curiando seu Instagram. Tem alguém com o microfone ligado. E um monte das suas amiguinhas de movimento que você segue fica no mesmo horário que você lá no lago. Pedro, desliga o microfone. Fotinha lá, só de... Pronto, desliguei. Ele não desligou, mas eu liguei. Pronto. Olha só, então vamos lá. Nesta fase de apresentação do plano, deixa eu ver, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, que a gente fica mais menor. Tá? Nós vamos fazer essa introdução, tá? Essa primeira passagem do plano com vocês, e depois eu vou fazer uma aula inicial, introdutória, sobre a prótese total, sobre a prótese 1. Tá bom? Então, hoje nós vamos ter essas duas atividades. Eu passei para vocês, e vocês viram que mudou um pouquinho a forma de abordar as disciplinas nesse semestre, né, com os conteúdos do AVA. Quer dizer, a plataforma, a sala de aula virtual, ela melhorou bastante, né? Ela está mais dinâmica, está mais tranquila para a gente acessar, tá? E com algumas atividades que a gente passa antes da aula e depois da aula para que a gente possa dar sequência da melhor forma possível no andamento. Então, eu passei para vocês aí, vocês viram aí, eu mandei para vocês no grupo de WhatsApp, né? Aí aqui o representante de sala mudou, não foi? Sou eu, professor. É a Maria Desde Eduarda. semestre passado. Então tá, Maria Eduarda. Então hoje é você. É porque eu recebi que era da outra, era da menina, que eu não sei o nome, vou ver aqui, peraí. A Yara. Yara, perfeito. Yara. Então é você hoje. Beleza. Eu passei para vocês ontem no grupo, vocês entraram, tá todo mundo cadastrado, Maria Eduarda? Não, professor, a Ana Júlia Valim estava com problema na matrícula e como eu não tenho acesso, eu acho que pode ser que tenha mais alguma pessoa também que não está em acesso à Lava ainda. Perfeito, perfeito. Então, assim, todo mundo aqui, quem está na sala de aula já tá matriculado. Sim, né? Isso. Uhum. É legal que, assim, não é pressão não, mas quando a gente começar as atividades práticas, eu preciso que todos vocês estejam matriculados para poder fazer direitinho, tá bom? O problema da Ana Júlia, professor, foi só porque como ela fez o pagamento ontem, parece que demora 48 horas para cair no sistema, então por isso ela ainda não tem. Isso, mas provavelmente até no final da semana já está normalizado. Se Deus quiser. O conteúdo de hoje está gravado, ela vai ter acesso à plataforma e aí depois ela assiste, não tem problema nenhum. Qualquer coisa que precisarem da gente, nós estamos também à disposição para poder esclarecer dúvidas, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Mas bacana. Então, hoje eu preparei, vocês viram lá, tem uma atividade que a gente chama de atividade. Vocês já tiveram aulas antes, né? Então, vocês já estão sabendo até mais do que eu. As atividades pré-síncronas são atividades que a gente vai passar antes da aula para começar o conteúdo da nossa aula. Tá? É introdutório mesmo. Então, vocês viram que eu mandei para vocês, não sei se todo mundo recebeu, mas eu mandei 2 artigos, justamente contemplando o que o professor Berval começou a falar aí, os tipos de paciente que a gente aborda na prótese total, né? Quais são os pacientes e como eles lidam com as próteses totais, né? E a outra atividade que eu passei foi aquele questionário de 4 perguntas que eu fiz para vocês responderem, trazerem para a sala de aula. Porque, na verdade, eu queria ter feito um fórum de discussão, mas eu ainda estava apanhando um pouco da plataforma, e aí eu pensei nessa modalidade, se sucesso, e a gente discute aqui antes da aula aquelas 4 perguntinhas básicas que eu coloquei lá. Justamente para que vocês entendam aonde vocês estão começando agora o conteúdo de prótese total. É uma matéria que realmente faz grande diferença na vida dessas pessoas, né? Dos pacientes idosos. Então, de verdade, aqui nessa primeira semana, nós vamos ter aqui, na segunda semana que é hoje, né? Nós vamos ter essa aula introdutória, essa apresentação do plano de ensino, tá? Na terceira aula, semana que vem, nós vamos conhecer um pouco também de teoria, fatores físicos
retenção das próteses totais, também é uma aula minha, tá? Então, a semana que vem eu já entro com esse conteúdo, também extremamente importante para a prótese total. Na quarta semana, nós vamos estar falando sobre as moldeiras, as moldagens preliminares, né? Aí já é uma aula do professor Luciano, tá? E aí, Luciano e Roberval, vocês fiquem à vontade para me abordar o que vocês quiserem, tá? Precisou de falar alguma coisa, contemplar alguma coisa que eu estou esquecendo aqui, vocês me ajudam. Mas tá de boa. Tranquilo. Então, essa quarta semana vai ser uma aula do professor Luciano. Todas essas atividades, semana que vem, na próxima, na outra, nós vamos estar colocando atividades antes da aula e um questionário após a aula. Então, para que isso? Primeiro, para começar e introduzir o assunto, a atividade pré-síncrona vai ser justamente para a gente fazer esse questionamento. Qual que é a função dessa aula hoje, né? Por que nós estamos indo para essa aula hoje? O que nós vamos aprender na aula de hoje? E atividade pós-síncrona é para saber se a aula foi bem dada, se vocês tiveram um aproveitamento bom da aula. Então, é uma forma até de vocês já estudando o conteúdo antes, durante e depois da aula. Então, achei bem legal, achei que ficou bastante legal para vocês também, né? É uma forma da gente participar. Uma outra coisa que eu quero pedir muito para vocês, e agora de verdade, isso é institucional, isso foi passado para a gente, e talvez seja até uma lei, mas é que todas as nossas atividades teóricas, eu quero todo mundo com a câmera aberta, porque nós vamos perguntar durante a aula algumas coisas, tá? É muito importante para a gente, como professor dando aula, ter o rosto de vocês aqui, tá? Nós não estamos fisicamente encontrando, mas nós estamos juntos, online, né? E eu acho que é bastante legal, tanto para a gente quanto para vocês, ver a cara da gente e participar, de forma geral, da aula, como a gente fazia na sala de aula mesmo, né? Eu sei que tem uns que dormem, tem uns que assistem Netflix, mas a maioria está com a gente aqui, tá bom? Então, eu quero que todo mundo ponha a cara aí. Não é uma ordem minha, mas, assim, é uma ordem institucional. Então, o professor Bruno, o professor Luciano nos orientou a pedir a vocês que quando nós estivermos conversando, seja fisicamente, não é fisicamente, mas que seja, pelo menos, com a cara aparecendo aí. Tudo bem? Vamos combinar assim. Então, na quarta semana, Luciano dá aula, tá? Vai ter atividade pré-síncrona, pós-síncrona, vocês vão respondendo e vão me mandando. Eu vou organizar a forma que eu quero receber esses arquivos, tá? Aí a gente já vai adequando direitinho, tá? Na quinta semana, também tem uma aula de vedamento periférico. Também eu coloquei o professor Luciano, mas eu não quero que vocês se apeguem a isso, não, tá legal? As aulas teóricas são da disciplina de prótese total. Então, se o Luciano puder, eu vou dar aula, o Roberval vai dar aula, não se preocupe. Todas as aulas vão ser muito bem dadas, fiquem tranquilos, tá? Não tem diferença entre uma aula minha, uma aula do professor Roberval, uma aula do professor Luciano. Todas as nossas aulas são... A gente já está junto há muito tempo, né? Então, a gente já sabe mais ou menos o que o outro vai falar. E inclusive tem aulas minhas que são mistura da aula do Roberval, aulas do Luciano que são misturas da minha aula. Então a gente não tem isso não, a gente divide as aulas, a gente participa e estamos pronto. Como aconteceu na oclusão semana passada, o Diogo precisou dar a internet dele não estava boa, estava instável, ele começou a cair, eu peguei e assumi, né? Até ele conseguir voltar. Então nós vamos fazer assim, nós estamos juntos aqui, viu? Não se preocupem que não tem diferenciação de conteúdo. Tanto o meu, quanto o Luciano, quanto o Roberval, somos uma equipe muito coesa e muito apropriada para fazer esse conteúdo de forma precisa. Então, se precisa, eu coloquei um nome aqui, mas eventualmente, se tiver outra pessoa na sala de aula, vai ser ela e pronto. Tá ok? Na quinta semana, vedamento periférico, tá? E confecção de bases de prova. Peraí. Na sexta semana, nós já vamos falar, olha para vocês verem, nós temos 6 semanas de aulas antes da primeira verificação de aprendizagem. Todas as 6 aulas, são 5 na verdade, que uma foi semana passada e não teve, todas essas 5 aulas vão ser aulas teóricas. Então, para a primeira VA, nós não vamos ter atividades práticas, infelizmente. Por quê? Porque os laboratórios vão estar sendo tomados pela clínica. Porque os alunos de clínica eles não trabalharam no semestre passado. Então, eles vão começar esse semestre trabalhando nos laboratórios e nós vamos estar aqui na parte teórica, nas disciplinas, né, nas matérias, por si só, até a primeira VA. A primeira VA vai contemplar o dia de 14/9 ao dia 19/9,
tá? De setembro, né? Então, 14 a 19 de setembro. Da mesma forma que a gente fez no semestre passado, através da plataforma AVA, disponibilizando aí 50 pontos para atividades teóricas e 50 pontos para atividades processuais, que são essas perguntas que a gente vai fazendo durante o processo de aula. Tá? Então, é muito importante vocês responderem, tá? E muito importante vocês enviarem, porque é um controle que a gente tem de vocês estarem fazendo as atividades que nós estamos passando. Tudo bem? Então, até a primeira VA não temos atividade prática. Tá? A partir do dia 19/9, a partir do 17/9, por si só, os laboratórios já vão estar disponíveis para a gente. Então, a gente já entra para o laboratório para fazer as atividades práticas. Tranquilo? Até aqui tá tudo bem? Então tá bom. Parece que é muita coisa, né? Mas não é não. Então aqui, ó, a partir do dia 19, nós já vamos fazer um laboratório, já começando com confecção de modelos, tá? Já fazendo a confecção do modelo superior, do modelo inferior, e aí na sequência de aulas que a gente vai dando até esta primeira VA. Então, vocês vão pegar toda a sequência clínica que vocês estão vendo de aulas, e nós vamos fazer as atividades práticas delas na semana da segunda VA. Então, praticamente, do dia 19/9 até o dia 9/11, basicamente, nós vamos ter aulas teóricas. Nós vamos ter uma ou duas aulas, aulas práticas. Nós vamos ter uma ou duas aulas teóricas apenas. Então, praticamente a segunda VA é toda de atividades práticas com 2 aulas teóricas. Claro que na nossa prova teórica, o conteúdo da disciplina vai ser sempre total. Todo o conteúdo que foi dado até o dia da segunda VA, até o dia da terceira VA, até o dia da primeira VA. Tudo bem? Mas é só para vocês entenderem. Então, nós vamos ter uns primeiros dias só de aulas teóricas, depois a primeira VA, uns segundos dias só de aulas práticas, a segunda VA, e na terceira VA nós vamos misturar as duas coisas. Aí a gente consegue misturar. Tá bom? Então aqui ficou, ó, até a primeira VA, aula teórica, da primeira VA para frente, aulas práticas, laboratório, dia 11/3, dia... Isso aqui tá com a data errada. Tem pouco. Eu não corrigi esse calendário aqui. Mas é isso. Tá? E aí a gente tem aqui no dia 9/11, a 14/11, a segunda verificação de aprendizagem, vai contemplar todo o conteúdo da disciplina, tá? Até essa verificação. E aí a gente vai partir para a terceira VA, já alguns conteúdos práticos, atividade de montagem no asa, ó. Aí já a teoria dos articuladores, a montagem dos dentes, a confecção dos planos de orientação nas linhas. Aqui nessa parte da terceira VA, a gente tem atividades tanto teóricas quanto atividades práticas. Tá? E no dia 14/12 até o 19/12, nós vamos fazer a terceira verificação de aprendizagem. Tudo bem? Tranquilo? Notem para vocês verem que a devolutiva de prova da terceira VA, ela vai até o dia 21/23/12. Então, nós vamos ficar véspera de Natal, nós vamos estar na sala de aula. Tá? Misericórdia, professor. Só disse porque a gente perdeu essa primeira semana, né? Então, a gente não teve a primeira semana, nós vamos ter a última semana nossa, vai ser um pouquinho mais no fim do mês de dezembro. Tudo bem? Não tem como nem a gente ficar mais tempo, professor, em um dia desses de aula normal, para não ter que ficar do dia 21 ao 23, misericórdia. Mas não se preocupem, nós vamos online, nós vamos longe. Nós vamos em janeiro, se precisar, fevereiro, não tem problema não. Preocupa não, vai dar um jeito. É porque o que acontece, como as nossas atividades práticas estão começando muito tarde, fica difícil a gente não ter essas atividades até esse dia. Tá? Isso é norma institucional, eu também olhei, mas é uma coisa que a gente vai contemplar e vai fazer direitinho. Tá? Vamos seguir juntos. Tá bom? O que mais? Com relação
a nossa avaliação, processo avaliativo, que eu acho que é o que interessa para vocês aí. Nós vamos ter aqui 50 pontos nas atividades teóricas, na prova mesmo, na prova que vocês vão fazer física lá no AVA, tá? Questionários. E vamos ter 50 pontos das avaliações de atividades processuais que a gente vai fazer durante as nossas aulas até o dia da prova. Então, na primeira semana tem 50 pontos, na segunda tem 50 pontos, na terceira tem 50 pontos. Tá bom? Ixi, nosso tempo já está acabando aqui, hein? Deixa acabar. A hora que acabar, a gente abre outra... A gente vai continuar a apresentação nessa mesma sala de aula, tá, gente? Então, se acabar, cair aqui, a gente entra na mesma sala, tá bom? A segunda VA, como é que vai ser? Ó, eu tenho 50 pontos da atividade teórica, eu tenho mais 12 pontos dessas atividades pós-síncronas, que são as respostas do questionário, e eu tenho mais 38 pontos para outras atividades que nós vamos determinar de acordo com o que a gente for fazendo durante o curso. Tá? Então, eu tenho uma aula hoje, teórica. Eu vou passar lá atividades pré-síncronas e atividades pós-síncronas. A atividade pós-síncrona, ela vai valer 2 pontos para vocês na prova, tá? Na nota final da prática, que antigamente era a nota prática, né? Então, se são 6 atividades pós-síncronas, 12 pontos. Se são 10, 20 pontos. E aí vai somando. Por isso que eu acho que é interessante vocês responderem e enviarem o mais rápido possível para a gente ir contemplando essa nota aí. E o resto dos pontos que faltarem para completar os 100, né, ou os 50 pontos da atividade processual, a gente completa com outras atividades, questionários, seminários, que foi o que a gente fez no semestre passado. Leituras de artigo, apresentação de seminário. Então, a gente fez algumas coisas que contemplaram, fizemos algumas atividades processuais práticas online, deu para fazer também. Então, fiquem tranquilos que essas atividades nós vamos desenvolvendo aí ao longo do curso. Não se preocupem. Na terceira VA também, a mesma coisa, né? Nós temos 50 pontos da prova teórica e mais 50 pontos a serem distribuídos por atividades processuais. São 6 aulas que nós vamos ter, então 12 pontos para as atividades pós-síncronas e mais os 38 pontos que faltarem para outras atividades que nós fomos processando durante o curso. Tá ok? É muito simples, a nossa disciplina aqui é muito simples, né? Faz a prova, vale 50 pontos, outros 50 pontos que vocês vão ter, nós vamos estar distribuindo de acordo com atividades que nós estamos passando durante o semestre. Tá bom? Todo mundo entendeu? Tá de boa? Sim. Todo mundo gostou? Tá todo mundo feliz? Não. Preocupada. Tá sim, ó. Preocupada. Não, professor, seria melhor se tivesse presencial. Não, nós vamos voltar presencial. E nós estamos em setembro juntos. Fica tranquila. É porque nesse momento, né, é mais importante a gente estar fazendo a coisa funcionar, né? E qualquer coisa, gente, vocês podem ficar tranquilos. Eu sempre falo isso, né? Mas qualquer coisa que vocês tiverem com alguma dificuldade, vocês estão com 2 professores, 2 eu garanto, excelentes para resolver o seu problema. Eu não me garanto, mas os outros 2 eu garanto. Tá bom? Então vocês fiquem tranquilos, não vai ter perda nenhuma para vocês, não vai. Porque o que eu acho que essa disciplina ela é muito prática, vocês vão ver. E as atividades práticas, graças a Deus, esse semestre a gente conseguiu voltar. Então, vocês não vão ter perda aqui. Pelo contrário, eu posso dizer para vocês com toda sinceridade que no semestre passado nós tivemos um aproveitamento muito, muito maior da disciplina com aulas online. Por incrível que pareça, as aulas foram extremamente boas. Tá? Nós tivemos muito conteúdo, nós tivemos leitura de muitos artigos, mais do que a gente já lia na presencial, sabe? Nós fizemos seminários extremamente legais, foi muito legal mesmo. Então, assim, eu tô bastante satisfeito de a gente estar online também, porque é um tempo que a gente tem a mais para conversar, para trocar ideias. Né? E o intuito da gente como professor, né, ensinando vocês, é trazer para vocês o máximo de informações que a gente pode trazer. Tá? E a gente não amarra informação, não. Não sei se vocês já perceberam. Né? Nós estamos falando tudo, porque a gente quer que vocês aprendam realmente o máximo possível. E quando for para a clínica, ela tira de letra, vai de boa, vai feliz, vai tranquilo. Não, aqui eu vou fazer a maldade, deixa comigo, não precisa vir aqui, só vem aqui para olhar se ficou bom. É isso que a gente quer que vocês façam, entendeu? Porque eu não quero dependência de vocês de professor dentro da clínica. Vocês já são estudando direitinho, fazendo, né, as atividades que passam direitinho,
vocês já estão mais que preparados para fazer as atividades e a gente só acompanhar, né? E aí colocar algum detalhe que fica faltando. Mas eu acho que, de forma geral, a gente está bem coeso. Não vai ter perda. Oi, pode falar. Eu não entendi a composição da nota prática. Como é que ficou? Então, é assim, ó. Nós temos atividades pós-síncronas, que são aquelas atividades que a gente faz depois da nossa aula. Por exemplo, vou dar uma aula hoje, terminou a aula, eu já vou colocar 4 perguntas para vocês lá no AVA, vocês vão me responder e me enviar. Essas perguntas que eu fiz hoje, essas 4 perguntas, vão valer 2 pontos já na nota, para compor a nota prática, tudo bem? Entendeu? Entendi, então, obrigada. Aí eu dou 2 pontos agora, dou mais 2 pontos na próxima aula, o Luciano mais 2 na próxima aula dele, e aí vai compor, acho que são 6 aulas. Professor, Oi, você Silvia. falou que para essa semana a atividade pré-síncrona e a pós-síncrona eu poderia mandar por PDF tudo junto, né? Vai ser sempre assim? Silvia, a pré e a pós, todos juntos? Não, peraí, não sei. Não, Silvia, porque o que eu quero fazer é o seguinte, para não ficar um volume de coisas muito grandes para a gente responder, corrigir de forma leitura, correção, nós vamos fazer tudo atividades pós-síncronas e vou tentar que sejam questões de marcar, de escolha, múltipla escolha. Só essa agora, como eu estava apanhando um pouco ainda no começo, então eu coloquei aquele questionáriozinho pequeno, que vocês vão ter acesso a ele agora, né? Eu até coloquei as perguntas. Sim. Tá? Mas tipo assim, vai ser respondido no AVA ou vai ser também manuscrito, aí tira foto? Não, então, Silvia, outra coisa que eu quero mudar é isso. Eu quero fazer um questionário no AVA, um questionário mesmo. Colocar as questões, subir as questões para o AVA, questionário, atividade pós-síncrona. Questionário, atividade pós-síncrona. Aí você vai abrir o questionário, vai ter lá as perguntas, é para você marcar o X. Você marca o X, responde lá dentro da plataforma mesmo e já fica corrigido, igual é a prova. Entendeu? Silvia, eu acho que o questionário pós-síncrono está sendo em todas as disciplinas iguais, tanto em PIPs, OP, tá tudo sendo desse jeito que o professor está falando. Eu acho que vai seguir essa ordem aí. Entendi. Obrigada, professor. Não, imagina. É pra gente seguir essa ordem, porque eu não estava sabendo direito ainda. Aí, ontem eu fiquei sabendo de tudo direitinho, os detalhes. E aí, a partir da semana que vem, eu já coloco para vocês desse jeito. Tudo bem? Dessa semana, eu queria já adiantar os assuntos, já queria, só um minutinho. Queria adiantar os assuntos, queria fazer a coisa funcionar, então eu já fiz de uma vez. Mas como já está pronto, vamos deixar assim, na semana que vem a gente faz da outra forma. Tudo bem? Quem quer falar? Tudo sim, professor. Pode falar. E aquela atividade que o senhor postou, como é que vai funcionar? Não, isso aí é durante o curso. Surpresa. São atividades, por exemplo, nós vamos fazer uma discussão de artigo, nós vamos fazer uma atividade processual, que é uma prova mesmo. A gente faz uma prova, tipo uma prova prática, antes da prova teórica, na mesma semana, tá? Deixa comigo, não é nada complicado, não é nada complexo, é alguma coisa que vai contemplar atividade prática, tá bom? Então, vocês vão ter as questões teóricas e um questionário de questões práticas que vão ser respondidas, aí vocês vão me enviar via e-mail, eu vou determinar direitinho para vocês, não se preocupem, tá bom? A gente fez no semestre passado, chamava atividade processual. Então foi assim, teve as questões de prova, os alunos fizeram, eu acho que vou manter o mesmo formato, tá? Eles respondiam lá no AVA a prova, e depois eles respondiam, eu mandei o questionário para vocês, vocês me respondiam, fazia esse, salvava em PDF, mandava para mim por e-mail, pelo e-mail do AVA. Eu tenho controle de todo mundo que me entregou no prazo certo? E tenho como corrigir um por um. E aí eu guardo no meu arquivo aqui de computador, qualquer alteração, qualquer dúvida que tiver com relação à nota, está guardadinho aqui, a gente senta depois e conversa. Tá bom? Mas vai ser assim. Então, vai ser 12 pontos para as atividades pós-síncronas, na parte, entre aspas, prática, né? 12 pontos para a pós-síncrona e mais 38 pontos que eu vou distribuir nessa atividade processual ou nessas atividades processuais, dependendo do que a gente for andando aí. Tudo bem? Essa disciplina, vocês vão ver, ela não tem muito estresse. A gente vai aprender, aprender mais fácil, porque a gente vai estar fazendo o que a gente está aprendendo. Então, eu tenho uma aula hoje de moldagem de trabalho, eu tenho uma atividade prática de moldagem de trabalho. Então, é muito junto, sabe? Essa disciplina ela é gostosa, a gente vai fazendo mais junto. Porque como na oclusão, que é uma coisa que a gente fica tentando imaginar, né? E aqui já é mais mão na massa mesmo, tá bom? Não se preocupem, né? No semestre passado ninguém
acho que ninguém foi prejudicado por nada, tá bom? Nós estamos aqui para poder ajudar, não é para atrapalhar, não. Beleza? Tem mais alguma dúvida? E assim nós vamos fazer para todas as 3 VAs, tá? Na primeira VA do mesmo jeito, segunda do mesmo jeito, terceira do mesmo jeito, tá? A atividade pode sim alterar de acordo com as VAs. A primeira VA vai ser atividade processual, prática, a segunda pode ser um seminário, a terceira pode ser a leitura de um artigo, a discussão de um artigo. Não se preocupem que isso